Os preços globais dos alimentos caíram mais de 2% em maio. Entre as principais contribuições, os recuos das cotações dos cereais e dos lácteos. A informação é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. O índice tido como referência dos preços internacionais de commodities alimentares atingiu média de 124,3 pontos em maio, queda de 2,6% em relação a abril. Já em relação ao recorde histórico alcançado em março de 2022, o declínio foi de 22%. De acordo com divulgação da FAO, a baixa no mês foi sustentada por quedas significativas nos índices de preços dos óleos vegetais, cereais e lácteos. O índice de preços de cereais teve média de 129,7 pontos, queda de 4,8% em relação a abril. Neste segmento, os preços internacionais do trigo caíram 3,5% em relação ao mês anterior, refletindo as perspectivas de ampla oferta global na próxima temporada 23-24 e a extensão do acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro. Ainda entre as quedas dos cereais no cenário global, os preços do milho recuaram quase 10% em maio, diante das perspectivas favoráveis para a atual safra. Entre outros grãos, os preços mundiais de cevada e sorgo também caíram. Na sequência das quedas, o índice de preços do óleo vegetal teve média de 118,7 pontos, um recuo de 8,7% em relação a abril. Segundo a FAO, a queda contínua no índice refletiu os preços mundiais mais baixos dos óleos de palma, soja e girassol. No caso das cotações do óleo de soja, a organização ressalta a pressão persistente de uma safra abundante do grão no Brasil e estoques acima do esperado nos Estados Unidos. Na sucessão de baixas, o índice de preços de lácteos também teve média de 118,7 pontos em maio, uma queda de 3,2% em relação ao mês anterior. O declínio foi liderado por um recuo acentuado nos preços internacionais do queijo, principalmente devido à ampla exportação, inclusive de estoques, em meio à alta sazonalidade da produção de leite no hemisfério norte. A baixa nos preços dos alimentos só não foi maior porque as altas do açúcar e das carnes compensaram parcialmente as quedas. O índice de preços da carne teve média de 117,9 pontos em maio, alta de 1% em relação a abril, marcando o quarto aumento consecutivo. Segundo a FAO, os preços internacionais da carne de frango foram impulsionados pela alta demanda de importação, especialmente da Ásia, e por preocupações sobre possíveis desafios de oferta de curto prazo devido a surtos generalizados de gripe aviária. Já os preços mundiais da carne bovina aumentaram ligeiramente, sustentados pela maior demanda global por suprimentos brasileiros e pela escassez de oferta nos Estados Unidos. Os preços da carne suína também subiram pelo quarto mês consecutivo. O movimento foi amparado por limitações de oferta decorrentes de altos custos de produção. A maior elevação de preços, de 5,5%, foi registrada pelo índice do açúcar, que teve média de 157,6 pontos. A quarta alta seguida foi sustentada pelas crescentes preocupações sobre como o desenvolvimento do fenômeno El Niño pode afetar as safras 23-24, juntamente com as disponibilidades globais abaixo do esperado na temporada anterior. Ainda de acordo com a organização, atrasos nos embarques brasileiros, em meio à forte concorrência da soja e do milho, contribuíram para o aumento dos preços mundiais do açúcar. E o que também contribuiu com as cotações do açúcar foram as boas perspectivas para a safra de cana no Brasil, que foram favorecidas por um bom desempenho do clima e também por questões de oferta na Índia. Vamos falar com Miguel Daúde, né? Porque, Daúde, com exceção aí das carnes e açúcar, os preços dos alimentos, eles seguiram em queda, impulsionados principalmente pela forte baixa dos grãos nos últimos tempos. Será que essa situação continua, Daúde, uma vez que os produtores de grãos, eles estão cada vez com os ganhos mais apertados? Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Rural Notícias. Boa noite, Priscila, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você, no Rural Notícias. Bom, Priscila, a abordagem técnica da FAO, você comentou muito bem, ficou bem claro, né, por que nós tivemos essas oscilações. Priscila, tem uma coisa, você sabe que a minha origem é do mercado financeiro. E eu aprendi uma coisa do mercado financeiro, porque muitas vezes você ficava olhando notícia, vai
né, eu vou transmitir isso como se fosse agricultura. Agora vem o ninho, os estoques baixos, a safra americana. Tudo isso, Priscila, é exaustivo e incerto. O que a gente tem que olhar? O fluxo financeiro. Aonde está indo o dinheiro? Aonde está indo o dinheiro, evidentemente que você tem uma antecipação dos preços. Eu aprendi muito com isso e adoto essa estratégia no mercado de commodities. Já há algum tempo, nós aqui, Priscila, vínhamos dizendo que nós teríamos uma queda forte do preço das commodities, uma vez que os grandes investidores, os fundos, os especuladores estavam saindo desses ativos, né? E isso poderia provocar uma alta. Se nós olharmos oferta e demanda, nós vamos ver que não houve uma alteração a ponto de nós termos essa queda de preço. O fato foi que a possibilidade de uma alta de juros, né, nas grandes economias, esses investidores saíram desses ativos e foram, então, saíram das commodities e foram para esses ativos. E isso, Priscila, eu vim acompanhando desde que essas quedas iniciaram, e eu tenho aqui talvez uma boa notícia para os nossos amigos. Esse índice estabilizou nesta semana, ou seja, ele não continuou, os especuladores não continuaram saindo dos ativos. Bom, a notícia que preocupa é que hoje foi divulgado o índice de emprego nos Estados Unidos, que continua forte. Então, pode ser que o mercado entenda que vai continuar tendo alta de juros. Mas a grande probabilidade de nós termos aí uma recuperação dos preços dos grãos, mas não naquilo que o produtor gostaria que fosse. Nós temos um mercado de juros altos no mundo todo, a soja, o milho e o próprio trigo podem ter uma recuperação, e aí é a hora, né, que o cavalo passa arriado e o produtor que não vendeu tem que montar no cavalo. Então, portanto, é só ficar ligado no canal rural que nós vamos posicionar os produtores nesse sentido. É o lado financeiro. Aonde vai o dinheiro, nós vamos sinalizar. O resto, eu acho que você tem informações bastante. Mas aonde vai o dinheiro é que acontece.